filho, do servo, Pai, a qual irá trazer e ministrar a tua palavra, Senhor. Pai, para que possa, Deus, guardá-la, protegê-la, livrá-la, Senhor, de todo mal, ao teu lado, ao teu esposo. Pai, para que use ela, Pai, essa noite, conforme o teu querer, a tua vontade. Pai, para que possamos, Senhor, estar com os ouvidos, com os nossos corações, Pai, abertos para ouvir aquilo a qual só tem para nós, para a sua igreja. Pai, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu gostaria dos irmãos abrirem a Bíblia de vocês no livro de Joel, capítulo 2. Livro de Joel, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Enquanto os irmãos vão procurando a palavra do Senhor, eu gostaria primeiramente de agradecer ao Senhor pela oportunidade que me foi concedida e agradecer ao meu esposo, que sempre me incentiva, sempre me apoia. Quero agradecer também ao pastor Joaquim pela oportunidade que ele me concedeu. E não menos importante, agradecer ao meu pastor, que sempre me apoia, sempre intercede por mim. Desde o dia que eu falei para ele do convite do pastor Joaquim, ele tem intercedido por mim durante toda a semana. É alguém que acredita no meu ministério. Meu muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e de toda a igreja. Amém? Livro de Joel, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Quem achou diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em graça, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Amém? Glória a Deus, Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite. Senhor, a tua palavra diz que quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Senhor, não sou eu que vou falar aqui com o teu povo nessa noite, mas é o teu Santo Espírito, ó Pai, que tem uma mensagem da parte do céu para os nossos corações aqui neste lugar. Eu quero lhe pedir, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que nós venhamos estar atentos à voz do Senhor, que nós venhamos estar com o nosso coração aberto para receber a tua palavra, Pai amado, aqui nesta noite. Espírito Santo, este culto não é meu, este culto, o Espírito Santo é teu. Fala conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade, e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar, irmãos. Irmãos, Deus é maravilhoso, né? Na quarta-feira o Senhor me deu essa mensagem, e quando eu cheguei aqui eu estava tão nervosa, e quando a Cássia, mais a Raíssa, louvou aquele hino, irmãos, eu comecei a rir, eu fiquei numa alegria, numa felicidade, vocês não têm noção, porque eu falei, meu Deus, esse dia tem tudo a ver com a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração, tudo a ver. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, Senhor, muito obrigada por confirmar a tua palavra, Pai.
E não somente elas, também quando o pastor Joaquim falou daquele versículo, e ele falou sobre a volta de Cristo, eu falei, olha aí, Senhor, mais uma confirmação de que essa palavra não veio de mim, mas veio de Ti, Senhor. É exatamente o que o Senhor quer falar para a tua igreja nesta noite. Irmãos, é uma grande responsabilidade estar aqui em cima do altar. Eu acredito que não importa quanto tempo a gente ministra a palavra do Senhor, a gente sempre treme e teme diante do Senhor, porque a gente sabe que a responsabilidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor, ela é grande, né? A gente sabe que é uma responsabilidade grande, que não é fácil, mas eu louvo ao Senhor, porque Ele me escolheu e escolheu cada um de nós para que nós fôssemos canal de bênção do Senhor aqui na terra. Como nós acabamos de ler, irmãos, Joel é um dos livros mais curtos do Antigo Testamento. Contém apenas 3 capítulos. Porém, são 3 capítulos muito fortes. Eu não sei se os irmãos já leram o livro de Joel, mas é um livro tremendo. É um livro que fala de condenação, de arrependimento, fala do juízo final, da volta de Cristo e das bênçãos derramadas pelo Senhor. Esses são os temas que esse livro com 3 capítulos fala. A maioria de vocês já deve conhecer o livro de Joel com aquele versículo que muito é falado, que fala: derramarei o meu espírito sobre todos os jovens, sobre todos os velhos. Vocês já devem conhecer. É muito falar desse versículo, mas eu nunca parei para de fato ler todo o conteúdo do livro de Joel. E quando eu orava na minha casa, que eu pedi ao Senhor a mensagem, eu falava: Senhor, me mostra qual o capítulo, qual o livro, o versículo que o Senhor quer falar conosco. E o Senhor me deu essa mensagem, eu li ela por inteiro, li todo o conteúdo. Irmãos, eu fiquei assustada. Eu falei: meu Deus, essa palavra é muito forte. Esse livro é um livro muito forte e muito atual nos dias de hoje, no qual nós estamos vivendo. O nome de Joel, ele significa o Senhor é Deus, que tem muito a ver com o enredo desse livro. E o capítulo 1 do livro de Joel vai relatar a situação que Judá se encontrava. Judá se encontrava numa situação muito difícil. Eles estavam passando por um momento de grande decadência espiritual. Aqui no versículo 2 vai dizer assim: ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. E diz mais: despertai ébrios, ou despertai bêbados, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca, porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Irmãos, a terra de Judá havia sido devastada. Alguns pesquisadores vão dizer que, de fato, houve essa praga de gafanhotos enviada à terra de Judá para destruir. Mas outros vão dizer que esses gafanhotos simbolizavam um grande exército do Senhor enviado exatamente da parte do Senhor
volta de Cristo? Cadê aqueles homens e mulheres de Deus que têm chamado a atenção da igreja para aquilo que de fato é importante? Irmãos, quando eu lia esse livro, eu temia e tremia, e eu chorava, porque eu falava, meu Deus, como essa palavra é forte. Porque hoje aqui, o Senhor está chamando a minha e a sua atenção. O Senhor está dizendo, arrependam-se, despertem para aquilo que de fato é importante, igreja. Porque a minha igreja está andando distraída com as coisas deste mundo. A minha igreja não tem percebido que a minha igreja tem vivido uma guerra espiritual. Tentando destruir as famílias, tentando destruir casamentos, tentando destruir ministérios, tentando destruir homens e mulheres de Deus que são referência nessa terra. A igreja não tem parado para reparar isso. É o que aquele povo estava vivendo. Eles estavam muito distraídos para perceber. Sabe quando que eles foram perceber? Sabe quando que eles foram se atentar para o que era realmente importante? Quando o juízo de Deus já estava vindo. Quando o Senhor permitiu que aquela nação fosse totalmente assolada. Quando o Senhor permitiu um grande exército invadir Judá e devastar Judá, foi que aquela nação acordou e entendeu que o Senhor estava permitindo tudo que ia acontecer para que essa nação despertasse, para que essa nação entendesse que eles eram do Senhor, entendesse que a forma que eles estavam vivendo não estava agradando ao Pai. Irmãos, eu sei que é uma palavra muito dura, e eu sei que muitos não gostam de ouvir palavras assim. Eu estava comentando com meu marido hoje, eu disse, amor, eu tenho certeza que se João Batista estivesse vivo nos dias de hoje e subisse no púlpito e falasse para a igreja, arrependei-vos, raça de víboras, ele apanhava, ele seria espancado. E quando eu pensei nisso, o Senhor falava assim para mim, Letícia, sabe o que é engraçado? Que quando eu envio homens e mulheres de Deus para pregar a minha verdade, ainda que ela seja dura, mas é a minha palavra, as pessoas condenam, as pessoas criticam, as pessoas falam mal. Eu acredito, irmãos, que ninguém sobe no altar para falar a respeito de uma palavra dura como essa porque quer. Porque a responsabilidade é muito grande. Os levantes, a retaliação é muito grande. É muito mais fácil subir no altar e falar, você vai ser próspero, vai cair 10 mil reais hoje na sua conta, você vai ser rico. É muito mais fácil, irmãos, do que falar a verdade, do que dizer sobre arrependimento, do que falar sobre a obra do Senhor. É muito mais fácil. Mas o Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus para despertar a igreja do Senhor. Ainda que muitos não gostem, o Senhor ainda tem levantado homens como Joel, como Jeremias, como Isaías, como João Batista, como Paulo, como Pedro, para ministrar a palavra do Senhor e dizer aquilo que o Senhor quer falar para a sua igreja. Irmãos, o que aquela nação estava vivendo era tão difícil, era algo tão devastador, que aqui no versículo 2, aliás, no versículo 4, que vai dizer: o que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a loucura.
Apocalipse, capítulo 9, versículo 3 ao versículo 11, vai dizer assim: E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre esse rei o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abadão, e em grego Apolion. Em algumas Bíblias vai dizer que essa passagem aqui, que a locusta que foi enviada pelo Senhor para ir contra essa nação, é semelhante a demônios. Vocês têm noção do que aquela nação estava passando por conta da desobediência ao Senhor? Vocês têm noção de quanto ela estava devastada? No decorrer aqui do capítulo 1 e do capítulo 2, vai dizer que já não havia trigo, já não havia mais cevada, já não havia mais azeite, toda a terra havia sido destruída, já não havia mais vinho, não havia mais nada naquela terra, porque ela havia sido assolada pelo grande exército do Senhor, que o Senhor havia enviado por conta da desobediência daquela nação. Irmãos, nessa noite o Senhor está chamando a nossa atenção, e o Senhor está dizendo: desperta, igreja, desperta. Não é hora mais de permanecermos distraídos como temos estado, porque a volta de Jesus está muito próxima. Eu já vi tantas pessoas dizer: se Jesus voltar hoje, eu quero mais é que Jesus volte hoje, eu quero ir para agora. Mas uma pergunta que não faço eu, mas sim o Senhor para você nessa noite: se de fato Jesus vier buscar você aqui nessa noite, será que você entrará nos céus? Será que você irá morar no céu? Não sou eu que estou te perguntando, é o próprio Deus. Se eu vier buscar a minha igreja hoje, será que realmente a minha igreja está preparada para ir morar com o Senhor nos céus? Será que as tuas atitudes, será que a tua vida diante do Senhor tem declarado isso aos céus? Será que você é reconhecido diante dos céus? Será que você tem sido reconhecido diante de Deus? Será que eu e você temos sido instrumentos nas mãos do Senhor para saquear o inferno? Será, irmãos? Ou será que se Jesus voltar hoje, nós estamos como a nação de Judá, distraídos, distantes da presença do Pai, com o coração longe de
afastados do centro da vontade do Senhor. Será que hoje o amor em nosso coração tem queimado pelo Senhor? Ou será que esse amor se esfriou, assim como o amor daquela nação? Será que realmente, quando nós vimos aqui no altar, ou quando nós estamos aí, nós abrimos a nossa boca e nós adoramos ao Senhor, nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade? Será que a nossa adoração tem chegado diante do Senhor como um perfume suave, diante das suas narinas? Ou será que a nossa adoração ela não passa do teto, porque ela somente é da boca para fora e não vem do coração? E aí, irmãos? Jean ministrava aquela nação sobre o juízo do Senhor. E no capítulo 2 vai falar que Joel chama aquela nação ao arrependimento. E mais à frente o Senhor fala: se a minha nação se arrepender, eu os abençoarei, derramarei sobre eles o meu Espírito. Irmãos, o Senhor ainda tem avivamento na sua igreja. O Senhor ainda tem bênçãos para a sua igreja. Mas o avivamento, ele só vem com o arrependimento. Não tem como haver avivamento sem antes acontecer arrependimento, irmãos. Não tem como. Não tem como. O que 2 Crônicas